Estamos aqui pregando a palavra do Senhor. E a palavra qual o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração. Ainda pela madrugada ele falava nitidamente aos meus ouvidos. Eu creio, Deus. Filadélfia. E ele me levou lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu verso 7, a seguir, a carta a qual Jesus fala com João para escrever às igrejas da Ásia. Amém? Vamos estar meditando? Glória seja dada ao nome do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Aleluia! Sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do céu. Aleluia. O nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Esta palavra gloriosa, a qual o Senhor, através de Jesus glorificado, revela a João ali na ilha de Patmos. A palavra do Senhor nos diz que João estava ali, exilado na ilha de Patmos, por causa do nome de Jesus. Ele estava ali como prisioneiro por ser fiel à palavra de Deus. Ele estava ali como prisioneiro por não negar ao nome de Jesus. E ele é levado ali para essa ilha como prisioneiro. E naquela época, quando todos pensaram que estava calando um dos últimos apóstolos, já em terra idade, em sua velhice, muito pelo contrário, Jesus se revela para João ali, de uma forma extraordinária, e nos deixa claro que a história da igreja ainda não havia acabado, que havia ainda promessas para se cumprir. Aleluia. Naquele tempo, no tempo que se passou, e até chegar no tempo que se chama hoje, que somos nós, a igreja de Cristo.
João escrever o que ele vê, o que ele ouve, as 7 igrejas da Ásia. Nós vemos o amor de Jesus pelo seu povo, mesmo ainda tendo se passado muitos e muitos anos. A palavra do Senhor deixa bem clara que ele passeava no meio da igreja, e ele continua passeando no meio da igreja. Oh, glória! E um dia ele vai nos levar a continuar passeando aqui, não nessa terra, mas no céu de glória, na cidade santa, na nova Jerusalém. Mas também a palavra deixa clara que para eu chegar lá, para a igreja de Cristo chegar lá, ela precisa ser fiel. Ela precisa andar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. A igreja precisa não somente ouvir, mas praticar o que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos exorta e nos consola, enquanto nós estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja de Cristo. Aleluia! E o que eu acho lindo de tudo isso é que Jesus conhece a cada um de nós. Verdade, Deus. E não só nos conhece por dentro, como nos conhece por fora, como conhece o nosso endereço, a cidade que nós moramos, o estado que nós moramos, o país que nós moramos. Ele sabe de tudo ao nosso respeito, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as igrejas. E a palavra do Senhor diz bem claro que Ele sabe de tudo ao nosso respeito. Aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Aqueles que são vivos, aqueles que estão mortos. Aqueles que não negam a sua palavra, mas aqueles que a negam diante das suas atitudes, que contradizem o que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Aleluia! E aqui nós temos 7 igrejas. Para 4 delas, ele tem elogios, tem repreensões. Para 2 delas, ele tem só elogios, que é Esmirna e Filadélfia. Mas para uma delas, que é a última, a igreja de Laodiceia, ele tem só repreensões. Mas como ele nos ama, ele faz questão de nos dizer, através do teu Espírito, através da tua palavra, o que ele ama numa igreja e o que ele odeia e abomina na igreja de Cristo. Aleluia. Verdade. Mas a carta a qual nós vamos recorrer é uma igreja fiel. E aqui Jesus, ele vai encorajar essa igreja a continuar sendo fiel. Porque não basta ser fiel só por alguns minutos. Não basta ser fiel por alguns meses, por alguns anos. Não. A fidelidade é até chegar no céu. Obedecer a palavra de Deus é até chegar no céu. Oh, glória! Não que sejamos perfeitos, mas estamos em busca dessa perfeição. E ela se dará somente quando nós chegarmos no céu.
Estamos num processo de santificação. E não há como vencer esse mundo sem a santificação. Não há como vencer esse mundo, ser como forasteiro, peregrino, estar de passagem aqui nesse mundo e não ser fiel à palavra de Deus, não ser fiel ao que Ele nos ensina e nos exorta. E é isso que Ele diz. A igreja de Filadélfia, uma cidade que tem um significado muito lindo: amor fraternal, dado por amor de um dos irmãos de um imperador na época. Em homenagem a seu irmão, ele dá esse nome à cidade de Filadélfia: amor fraternal. Uma cidade que já havia passado por muitos momentos difíceis, uma cidade atingida por muitos terremotos, uma cidade que já havia sido reconstruída várias vezes, uma cidade que já havia sido trocada de nomes várias vezes. Mas aí Jesus chega aqui, contrapondo todos os significados, toda aquela cultura daquela cidade na época. Uma cidade idólatra, onde a cultura grega chegou com força total ali. Mas Jesus encoraja aquela igreja a continuar firme, fiel e verdadeira e não negar o nome dele, independente da corrupção que havia em volta, independente do que tinha acontecido ou iria acontecer, mas que aquela igreja permanecesse fiel e verdadeira. Aleluia. Uma igreja que sofreu com muitas perseguições por grupos judaizantes que queriam colocar a tradição acima de tudo, mas o que era para se fazer não fazia, que era o amor que estava acima de todas as coisas, que é o mandamento. Uma igreja que estava sendo perseguida com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E aí Jesus começa discorrendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí Jesus começa mostrando a autoridade dele, que está acima de tudo. Tem falsos ensinamentos, mas quem está falando aqui com a igreja sou eu, Jesus, que sou santo, que sou verdadeiro. O que está falando aqui com a igreja de Laodiceia não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa devagarzinho, passa. Olha, Filadélfia, quem está aqui falando com a igreja é o que tem a chave de Davi. Essa chave aqui representa a autoridade, a soberania que está nas mãos de Jesus, porque ele tem a chave que abre e a chave que fecha. E se ele abrir, ninguém pode fechar. E se ele fechar também, ninguém pode abrir. Verdade, meu Deus. E Jesus deixa bem claro aqui que ele é a autoridade suprema na igreja de Cristo. Glória! Independente dos falsos ensinos, das heresias que estavam chegando, dos grupos religiosos que estavam se levantando contra a igreja de Cristo, pastor Valdo, independente de qualquer coisa, ele era, ele é, ele continuará sendo a autoridade
continua abrindo. É Ele que continua fechando. Coloque a tua confiança somente naquele. Ô, glória! Tem toda a autoridade. Tem todo o poder. Aleluia. Não retroceda. Não retroceda diante deste mundo. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ele conhece as obras da igreja de Filadélfia. Ele sabia exatamente quais eram as obras que aquela igreja estava fazendo e que agradava ao coração dele. Assim também como ele conhece as minhas obras, quem eu sou, o que eu faço, não só aqui na igreja, mas aonde eu estiver. Ele conhece também as obras da igreja hoje. Ele sabe exatamente. A palavra do Senhor diz que Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. E nós vamos ter que prestar contas diante do tribunal de Cristo. O que eu fiz através da minha vida, sendo boas ou más, eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Então ele conhecia as obras. E ele diz: diante de ti eu pus uma porta aberta. Que porta é essa? Aqui nós estamos falando de porta. Porta, você entra, você sai. Mas essa porta aqui está falando da porta da salvação. É verdade, aleluia. E além da porta da salvação que ele havia colocado ali, através da sua crucificação na cruz do Calvário, que não podemos nos esquecer que essa salvação veio por Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e essa porta foi aberta e a igreja expandiu, a igreja floresceu. Que porta mais é essa? A porta da evangelização. Ele nos dá essa autoridade hoje de falarmos do teu nome. Ele abriu porta para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia estava num lugar propenso, chamada até Porta do Oriente. Que poderia ser evangelizado para outros lugares. Havia uma facilidade ali. A porta da evangelização estava aberta. E hoje não é diferente. O Senhor também nos preparou uma porta. Portas de oportunidades. Nos salvou, nos perdoou, nos purificou com teu sangue, limpou todo o nosso pecado, derramou essa graça de misericórdia que eu não merecia, você não merecia. Ele não nos imputou naquela cruz do Calvário, mas Ele morreu por mim, Ele morreu por você, te deu a salvação, mas é para você abrir a tua boca e falar do amor dele, a porta que Ele tem aberto, seja onde for, na escola, na rua, na igreja, na faculdade, seja onde for, na tua casa, na vizinhança, fala do amor de Jesus, fala do amor de Jesus. A igreja de Cristo hoje, em Aracruz, Assembleia de Deus, pela sua infinita e gloriosa misericórdia, tem a porta da evangelização, tem os nossos missionários que estão evangelizando em outros estados, cidades, países, e o amor de Jesus não pode deixar
deixar de ser falada. É verdade, aleluia. E essa porta, Jesus está dizendo, foi eu que abri. Aproveita a oportunidade que eu te dei. Valoriza a salvação que eu te dei. Valoriza o ministério que eu te dei. Valoriza o dom que eu te dei. É uma porta aberta. É uma porta aberta. Valoriza o direito. Essa porta que te abriu. De você poder dizer que você é filha de Deus. Que você pode chamar Ele de Pai. De Senhor. De Rei. De seu Salvador. E ainda Ele vai dizer, tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Filadélfia. Filadélfia. Essa pouca força aqui não está dizendo que não era uma igreja, que não orava, que não buscava, não era nada disso, senão ela não seria uma das únicas igrejas que foram só elogiadas. Aqui nós vamos falar de outra coisa também. Essa pouca força aqui era uma igreja que não estava em destaque, como Laodiceia, que batia no peito, que se dizia ser rica, poderosa, mas aos olhos de Jesus era pobre, cega e nu. Não era como a outra igreja que se dizia estar viva, mas aos olhos de Jesus estava morta. Esmirna, ao olhar da sociedade, era pobre, mas aos olhos de Deus era rica, era poderosa espiritualmente. Oh, glória! E Filadélfia tinha pouca força. Por que pouca força? Uma igreja que não tinha influências. Ela não dependia de influências externas para continuar sendo fiel a Cristo. Era uma igreja que aos olhos de Deus era forte, porque a dependência dela estava na palavra. Aleluia! A dependência dela estava no esperar no Senhor. A dependência dela estava no poder de Deus. A palavra do Senhor diz em Salmos: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. Por mais que o mundo me frustre, mas Ele nunca frustra o Senhor. Aleluia. Não tinha influências, não dependia de autoridades externas, Bebe logo. mas era poderosa aos olhos de Vergonha. Jesus, porque ela era fiel. Ela era fiel. Como está a sua dependência hoje? A sua dependência está em quê? Tem pouca força, mas continua. Se humilhe diante do Senhor. Persevere. Aleluia! Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua força? Está no que você tem? No seu carro, na sua casa? No seu ente querido? No seu ministério? Não! A nossa força está no Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. E como foi falado aqui na palavra introdutória, no Salmo 136, benigno,
preocupações de Paulo, quando ele escrevia suas cartas em 2 Coríntios e várias outras, preso ainda na prisão, a preocupação dele, presbítero Wendel, era que portas fossem abertas, mas não a porta da prisão. Ele fala a porta da palavra, a porta do evangelho. Ele queria evangelizar aonde ele não tinha conseguido ainda. E ele pedia oração para que portas fossem abertas. Mesmo na sua boca, força! Abra no Senhor portas! Abra no Senhor portas! Abra no Senhor portas! Aleluia! Eis que eu farei das sinagogas de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Não pense, igreja, que Jesus ainda não continua olhando aos grupos religiosos, até mesmo na nossa geração, grupos que se dizem judeus, que se dizem ser a verdade, mas que na verdade não são. Aqui eram grupos judaizantes que perseguiam a igreja de Cristo. Diziam que os cristãos não mereciam serem chamados filhos de Deus, porque eles não continuaram com as tradições, que era a sombra do Cristo que morreu por eles e pela igreja de Cristo. E por eles não ouvirem a voz do Espírito Santo, por eles não abrirem o coração e entenderem que Cristo veio, esteve entre eles, morreu, ressuscitou e continua entre nós. Eles se tornaram falsos mestres. Já eram no tempo de Jesus. Continuaram e perseguiram a igreja de Cristo. Hoje, infelizmente, existem vários grupos que se dizem religiosos, dizem pregar a verdade. E é aí, igreja, que entra o discernimento da igreja. Quantos já não tem mais discernimento na igreja de Cristo? Verdade, meu Deus. E quanta coisa tem tentado se infiltrar na noiva de Cristo. E sabe o que são? A palavra do Senhor diz: sinagogas de Satanás. E o mais triste é que tem muito crente que conhece a verdade, aceitou a verdade e foi levado por qualquer vento de doutrina. O comichão veio no ouvido e hoje está participando muitas vezes de grupos religiosos, seitas, sinagogas de Satanás. E por Jesus são chamados de mentirosos. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quantos mentirosos têm se infiltrado na igreja de Cristo? Cabe a mim e a você permanecermos fiéis, continuar guardando essa palavra no nosso coração. Aleluia! Para que nós venhamos permanecer junto com a igreja verdadeira, longe
sinagogas de Satanás. Eis que eu farei que venham e se adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Igreja, isso consola o nosso coração. Porque nós entendemos aqui que com toda a perseguição, com toda a luta, toda a opressão, tribulação que a igreja de Filadélfia estava enfrentando, por meio desses grupos religiosos, heresias, perseguidores, ele tem uma promessa: vou fazer com que ele se prostre e o adore, e saiba que eu te amo. Com a igreja de hoje não é diferente. O que nos consola, igreja, é saber que independente da perseguição, independente do que se levanta contra a igreja aí fora, independente das ideologias diabólicas que se levantam para tentar parar a igreja de Cristo, não vai conseguir. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas a igreja fiel, a igreja verdadeira, ele ainda diz que ele nos ama. Que ele nos ama. É um consolo para o nosso coração. Como guardaste as palavras da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação e Aleluia. para vencer os que habitam na terra. Aqui Jesus vai falar também a respeito de guardar a palavra dele, a palavra da minha paciência. Igreja, guardar a palavra no nosso coração não é simplesmente escondê-la e não praticá-la. Aqui Jesus está falando com a igreja de Filadélfia que ela não só guardava, mas ela praticava a palavra que ela guardava no coração. Essa paciência aqui que Jesus está falando com a igreja de Filadélfia era uma paciência em uma situação desesperadora. É uma paciência que a igreja estava sofrendo perseguição, tribulação, opressão de tudo quanto é jeito. Mas eles perseveraram, eles continuaram firmes, guardando e praticando a palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra, eu vigio. Aleluia. Verdade, meu Deus. Eu pratico ela. Verdade. O salmista vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Escondendo a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar meu Pai contra ti. Como que eu faço para mim não pecar contra o Senhor? Como eu faço para continuar sendo fiel até na hora da tentação, da perseguição, da luta, da enfermidade, das provações e daquele grande dia que está por vir ainda sobre a terra? Porque Jesus está falando isso para a Filadélfia também, que a grande tribulação, que aqueles que ficar aqui vão passar, mas aquele que for fiel, vai subir. Vai subir. Aleluia. Se você não acredita que Jesus vai arrebatar a igreja, pode acreditar, porque ele vai voltar. E se você não subir no arrebatamento e ele decidir que vai te preparar hoje, antes desse culto acabar, ou no final deste culto, você pode dizer que você é fiel, que você vai subir, porque aquele
aqueles que ficarem aqui e não subir no arrebatamento da igreja, o que nos espera é uma tão grande tribulação. E não tem outro caminho, ou é céu ou é inferno. O céu está preparado para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que têm esperança no arrebatamento da igreja, para aqueles que obedecem assim como Filadélfia. Mas o inferno, ele está reservado para aqueles que forem infiéis e se distanciar da presença de Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Tem recompensa, mas essa recompensa eu tenho que continuar sendo fiel. Eu tenho que continuar guardando. Eu tenho que continuar preservando essa palavra dentro do meu coração. E a palavra do Senhor diz em Hebreus que ela é viva e eficaz. Aleluia. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, não só as intenções e pensamentos do coração da igreja de Filadélfia e das outras 6 igrejas, mas da igreja Assembleia de Deus, Rua da Alegria, número 144, e as demais todos que estão ouvindo pelo YouTube, pela live, a palavra de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Hoje é uma noite de arrependimento. Talvez você está vivendo uma mornidão espiritual, como Jesus falou à igreja de Laodiceia. E ele diz: antes fosse frio ou quente, verdade. Mas como é morno, vomitar-te-ei. Como está a tua vida hoje? Se está frio, peça ao Espírito Santo o fervor espiritual para aquecer novamente o teu coração, para você voltar a sentir a presença de Deus, a graça de Deus. Se você não valoriza mais esta palavra, o seu Salvador, hoje é uma noite oportuna. E se você está quente, continue buscando o fervor espiritual. Se você está quente, continua buscando o fervor espiritual. E aqueça aquele que está do teu lado. Seja o influenciador. Oh, aleluia! Para que vidas sejam aquecidas pela palavra de Jesus, que é fiel e verdadeira. Aleluia! Aleluia! Verdade, Pai. Santo é o nome do Senhor. Uma cidade que era instável, que na mesma hora estava construída de pé e de repente desmoronava. Jesus, como conhecia tudo, sabia de tudo, como eu falei aqui no início. Ele sabe nosso endereço, a nossa cidade, a nossa cultura, o tempo, tudo é dele, é para ele, como foi falado aqui no Salmo 136, de forma maravilhosíssima, que foi tudo ele que fez e criou. Ele fala a respeito da coluna: te colocarei como coluna na cidade do meu Deus. Ele está falando aqui: se no mundo você não teve firmeza, se no mundo foi instável, se no mundo tentaram contra você, te perseguir, não se preocupe. Eu tenho um lugar de firmeza. Eu tenho um lugar preparado. E não será mais removido. Aleluia. Ele fala de novo nome, que só ele saberá naquele grande dia. Aleluia!
a presença que nunca mais sairá de nós, que é o primordial. Se aqui muitas vezes nós ficamos para lá, para cá, a coluna balançou, a frieza veio, a vontade de desistir, mas não, lá não. Lá a presença é de dia e de noite, de dia e de noite. Aleluia. Lá a sua presença será real todos os momentos. Escreverei sobre ele o meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Vou adiantar aqui que já são 9 e 10. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele sempre termina com essa frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido o que o Espírito tem falado ao teu coração através da palavra de Deus? Eu quero mencionar aqui o Salmo 62, a qual nós trabalhamos na consagração na terça-feira de manhã, e como Deus falou ao meu coração de forma intensa e poderosa a respeito do Salmo 62, que fala da rocha, da sua salvação, da sua esperança que está em Cristo. E aí tem uma hora que o salmista diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, 2 eu ouvi que o poder pertence a Deus. Mas por que você está trazendo esse Salmo 62? Porque eu fui tentar compreender porque ele falou uma e o salmista está dizendo que ouviu 2. Quando nós vamos olhar no termo original, diz que ficou ecoando nos ouvidos do salmista o que o Espírito disse ao coração dele. E com a igreja não é diferente. Nós temos que sair da igreja ou aonde nós estivermos adorando ao nome do Senhor, como foi lá na arca durante 10 dias. Nós temos que sair e continuar ouvindo o Senhor falando 2, 3, 4, 5, quantas vezes foi necessária. A palavra do Espírito tem que continuar ecoando em nossos corações até a volta de Jesus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E assim eu encerro, porque já são 9h12. Daqui a pouco o Valdo vai puxar minha orelha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a minha oportunidade. Deus possa estar abençoando a igreja de forma poderosa. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra do Senhor e quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Vem aqui que nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que a voz do Espírito ecoou aos seus ouvidos, está queimando no seu coração? Ou você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? Vem aqui na frente. Pode vir em nome de Jesus. Aleluia, glorifica a igreja. Se abastece. Tem mais alguém nessa noite que ouviu a voz do Senhor ecoar, queimar no seu coração? Venha, porque o céu faz festa nessa noite. Aleluia. A porta continua aberta, irmão. Ela não se fechou. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Você que está aí nos assistindo no YouTube, ainda dá tempo. Faça um concerto com o Senhor. Renove a sua aliança com Jesus nessa noite, porque assim como Ele amava a Filadélfia, Ele também te ama. Aleluia, glórias a Deus. O pastor vai estar orando por você, jovem. Você fez a melhor decisão da sua vida. Permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus.
Amém?